Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Você está preparado para o que Deus reservou para mim e para você através da sua palavra? Então pode ter certeza que nós vamos sair daqui cheio daquilo que de Deus procede ao meu e ao seu coração. Porque as palavras de Deus são palavras de vida. Amém? Então abra comigo em Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, aí no Novo Testamento. Mateus, Marcos, é o terceiro livro aí, Lucas. Nós vamos ler os versos 15 e 16. Diz assim: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no coração. Diga para Deus agora a liberdade que você dá para ser trabalhado, tratado, de acordo com os propósitos que estão manifestos nessa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis a Tua palavra aos nossos corações. E nós te damos toda a liberdade para que ela encontre guarida em nossas vidas e de acordo com os propósitos que nela estão estabelecidos a nosso favor, mediante esta liberdade, cada um assim se cumpra. Que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento e a compreensão de tudo que Ele mesmo vai revelar desta palavra aos nossos corações. E eu digo a Ti, Espírito Santo, que eu entrego a minha vida com toda a liberdade, para que Tu me tome como Tu bem quiser, como bem Te aprouver, a fim de que seja Tu falando e ministrando através de mim, e que assim seja. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, esse evento que nós lemos, ele discorre sobre a situação de dois discípulos de Jesus, que estão saindo da cidade de Jerusalém, e estão de caminho para uma pequena aldeia, chamada Emaús. E diz que esses dois discípulos, enquanto caminhavam, eles conversavam e discutiam a respeito dos eventos que haviam se desenrolado desde sexta-feira, com a crucificação de Jesus. E enquanto eles conversavam sobre isso, diz que o próprio Jesus começou a caminhar com eles. Mas diz que os seus olhos estavam como que fechados, a ponto de não reconhecerem que era Jesus. O interessante é que esses dois discípulos, para nós contextualizar o fato, eles inclusive, enquanto conversavam, discutiam e debatiam sobre os eventos, eles mesmos diziam que tinham conhecimento que algumas mulheres haviam ido até o túmulo onde deveria estar então o corpo de Jesus, e o encontraram vazio, e diz que uma delas teve um encontro com Jesus, e diz que essas mulheres foram até onde estavam então os apóstolos, e assim relataram, e diz que os apóstolos correram até o túmulo, e realmente visualizaram de que Jesus não ali estava. Encontraram até os panos, o lenço. E esses discípulos tinham conhecimento desses fatos. Mas o interessante é que os seus olhos estavam como que fechados para Jesus. E esse é o ponto interessante. Por quê? Por que esses discípulos estavam assim? Porque na verdade eles estavam desapontados. Estavam desapontados.
Ô pastor, mas eles não tinham caminhado com Jesus, andado durante o ministério de Jesus, juntamente até com os outros apóstolos. Eles não tinham visto sinais, prodígios, maravilhas, não tinham também visto curas, milagres, libertações, não tinham também tido relatos de feitos maravilhosos de Jesus por todos os lugares onde ele passou, não tinham ouvido as promessas de Jesus. Pois é, irmãos, eles tinham todas essas informações, mas os seus olhos estavam como que fechados para Jesus. Por quê? Porque as nossas palavras determinam o nosso estado de espírito. Vou repetir. As nossas palavras determinam o nosso estado de espírito. Como assim? Irmão, se você vê ali, esses discípulos, enquanto caminhavam com Jesus, porque Jesus apareceu aos dois e começou a caminhar com os dois. E de repente Jesus pergunta: mas vocês estão conversando sobre o quê? E aí diz então que eles relatam as palavras que estavam no coração deles. Diz que um deles, chamado Cleopas, respondeu para Jesus da seguinte maneira: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E então Jesus lhe perguntou: quais? E aí Cleopas então volta à narrativa dizendo: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E aí o texto nos faz nós entender o que essa frase quer dizer, quando nós lemos ali a seguinte narrativa deles, onde eles dizem que foi profeta, que nós esperávamos e que tínhamos a expectativa de que ele remisse a Israel. Todas essas palavras no passado, todas elas no passado. E irmãos, se a gente quer identificar se nós realmente estamos esperançosos no coração, ou se nós estamos frustrados, decepcionados e vivendo dessas frustrações, dessas decepções, é só nós analisar como estão as nossas palavras. Porque as nossas palavras, ou elas podem promover vida, ou podem promover morte. Esses discípulos estavam desapontados. Por quê? Porque o frustrado concentra o foco no dia da tragédia. O frustrado concentra o foco no dia da tragédia. E olha aqui um pouquinho. Os discípulos colocaram as palavras tudo no passado, como se nada mais pudesse acontecer
e como se nada mais tivesse a acontecer. Eles estavam desapontados, ainda que eles tinham determinadas informações sobre os últimos eventos que ocorreram no domingo, porque a sua mente, o seu foco, o seu pensamento e o seu olhar estavam parados, estáticos, na sexta-feira. Está escrito ali, quando Jesus perguntou para eles, mas não sabes o que aconteceu nestes dias? Eles estavam focados na sexta, onde eles viram Jesus caminhando pelas ruas de Jerusalém, levando a haste da sua cruz, levando chicotada, sendo cuspido, sendo execrado, sendo humilhado. Eles estavam com a sua mente travada na cena de Jesus, de pendurado naquela cruz. Eles estavam travados naquela cena, quando José de Arimateia e Nicodemos soltaram o corpo de Jesus daquelas tábuas. Eles estavam com a imagem daquele corpo ensanguentado, colocado dentro de um túmulo, sendo cerrado, fechado, bloqueado por uma pedra. Irmãos, quando a nossa visão está no passado, não há esperança. Quando a nossa visão está parada no momento do surgimento do problema, a nossa mente trabalha o problema. Quando nós travamos a nossa mente diante daquele momento que nos feriu, que nos magoou, que nos entristeceu, diante de um conflito, seja familiar, seja conjugal, seja no ambiente de trabalho, é incrível como o ser humano fica murmurando e redemoinhando aquilo dentro de si, e trabalhando aquilo, e pensando sobre aquilo, e se torna escravo daquele pensamento. E quem trabalha isso, não consegue ver a esperança. Tem pessoas hoje ainda focadas, preocupadas, com as questões que aconteceram nos últimos dias. Tem pessoas ainda alarmadas, com as últimas notícias circulando, o que vai ser, o que será, como será, de que forma será. Mas, meus amados, Jesus não foi, Ele é. Jesus não foi, Ele é. Lá em Hebreus 13:8 diz, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Ele não muda. O mesmo Jesus que operou sinais, prodígios, maravilhas ontem, faz hoje. O mesmo Jesus que cura o doente, que sara o enfermo, o mesmo Jesus que opera milagres, o mesmo Jesus que liberta os cativos, o mesmo Jesus que levanta o abatido, é o mesmo de hoje. Ele não foi, Ele é. Ele continua sendo o mesmo Jesus e manifestando o mesmo poder acerca de todos aqueles que nele creem. E quem crê em Jesus não perece. Quem crê em Jesus tem vitória. Quem crê em Jesus não passa por crise. Ô pastor, tem um monte de crise por aí. Não, meu amado.
quem crê em Jesus, quem está com Jesus, quem anda com Jesus, quem tem fé nas palavras de Jesus, não passa por crise. A crise passa por ele. Não é nós que passamos pela crise, é a crise que passa por nós. Porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele tem o mesmo poder, Ele tem o mesmo cuidado, Ele tem a mesma proteção, Ele tem as mesmas manifestações para nos prover, para nos suprir, para nos abençoar, para mudar a situação difícil da nossa vida em grande vitória. Ele tem poder de transformar o mal em bem, Ele tem poder de nos abençoar, Ele tem poder de fazer o melhor por mim e por você. Porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. E quantos estão, às vezes, desapontados, porque estão trabalhando o problema, estão com os olhos no problema, estão pensando no que já aconteceu, enquanto tem um mar de possibilidades por aquilo que está por vir. Irmãos, não tem nenhum lugar na Bíblia que diga que o futuro está pronto. Não tem nenhum lugar que diga que o futuro está pronto. O meu e o seu futuro está sendo construído. Por quê? Porque as minhas decisões, o meu poder de decidir, é que começa a gerar o meu futuro. As minhas decisões é que vão gerando o meu futuro. Isso não tem a ver com as palavras de Deus. Porque quando Deus libera uma palavra, essa palavra já está consumada e Ele vai trabalhar para que aquilo aconteça. Amém? Agora o meu futuro está diante das minhas decisões. E se eu decido crer em Jesus, manter o meu foco em Jesus e praticar o que a palavra de Cristo diz, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque eu vou estar transformando a minha mente numa mente ativa, numa mente produtiva, numa mente apta a conquistar, a avançar, a gerar frutos de justiça, frutos de vitória, fruto de conquistas. Porque a pior coisa que tem, irmãos, é alguém que se entrega. Alguém que quer desistir, alguém que quer parar. Alguém que só tem uma visão pessimista, porque fica sempre enredado no problema. Quando na verdade Jesus nos desafia a andar para frente. Quando Jesus nos desafia a conquistar as oportunidades, a viver as promessas, porque cada promessa de Deus já tem o seu sim. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Quando a gente fica focado no problema, redemoinhando o problema, pensando no problema, trabalhando só o problema, a desmotivação vem, porque o problema não tem esperança. O problema já está consumado. E a partir do momento que o problema é um fato consumado, ele não gera esperança. Estão entendendo? Então a pessoa está trabalhando algo que só vai aumentar o grau de frustração, de decepção, até porque ninguém pode mudar o passado. Porque Deus só me deu o tempo presente para trabalhar. Eu só posso agir no presente. Agora uma coisa é certa, eu posso mudar o meu amanhã. Eu posso mudar o meu amanhã. É interessante, irmãos, que o texto diz que esses discípulos, diante de todas essas situações que perturbaram a mente deles, que os desapontaram, porque afinal de contas, nós pensávamos que Jesus ia remir Israel, e agora ele morreu. Estavam desapontados porque eles criaram um modelo
de como Jesus deveria ser, de como Jesus deveria agir e o que Jesus deveria fazer. Foi frustrado o seu modelo, porque Jesus não tinha vindo para remir Israel. Jesus veio para salvar os cativos, veio para libertar os oprimidos. Jesus veio dar oportunidade de vida e vida com abundância. Jesus veio trazer o reino dos céus para a terra. Jesus não veio consertar o reino da terra. Ele veio trazer o reino dos céus. Porque o reino da terra é imperfeito, mas o reino dos céus é perfeito. Eles se frustraram, porque eles construíram um modelo na mente deles. Irmãos, nós temos que desapegar. OLX. Desapega dos velhos conceitos. Desapega dos velhos rudimentos. Desapega dos velhos modelos. E deixa Cristo manifestar a novidade. Deixa Cristo manifestar a sua glória. Deixa Cristo trazer o que Ele pode aplicar de novo para mim e para você. Chega de usar o verbo no passado. Chega, porque quem vive do passado, irmãos, tem nome. É museu. É museu. Quem vive do passado é museu. Jesus nos desafia a vivermos o hoje para impactarmos o nosso futuro amanhã. Diante das suas promessas, diante da sua palavra de vida, de vitória, de conquista, diante das suas palavras que geram cura na alma, no corpo e no espírito, diante das suas palavras que nos fazem experimentar o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o sustento de Deus e a presença de Deus na minha e na sua vida. Jesus é a esperança. Por que Ele é esperança? Porque Ele é sempre novidade. Ele sempre se manifesta desafiador a mim e a você. Por que desafiador, pastor? Porque Ele sempre nos coloca diante de provas de fé. Provas essas que nos impulsionam a buscar, a superar, a vencer e a conquistar, para testificar de que cada uma das promessas é real, é viva, é poderosa e é eficaz. Porque, irmãos, Deus já deu sim, Ele já deu o amém para cada uma das suas promessas. Eu só tenho que aprender a focar em Cristo, visualizar a esperança que Ele é para a minha vida e entender que as suas palavras são verdade e elas não tornam para Deus sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designado. E irmãos, pega essa, ela foi designada para abençoar a minha e a sua vida. Foi designada para nos resgatar, para nos salvar, para nos curar, para nos libertar, para nos dar vida e vida com abundância. Foram liberadas para nos dar uma vida de excelência. Foram liberadas para nós experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que sair da mesmice, irmãos, e buscar a esperança da glória, Jesus. E nós precisamos entender, irmãos, que nós não temos que desistir, que nós não temos que parar, que nós não temos que abrir mão daquilo que nós temos por direito, por herança, através de Cristo. E irmãos, a herança não é pouca.
é porção dobrada, porque diz que nós somos herdeiros de Deus e herdeiros de Jesus. Herdeiros e co-herdeiros de Deus e Jesus, é porção dobrada, irmãos. É porção dobrada, não interessa o que aconteceu, o que estava acontecendo, não importa o que ficou para trás, não importa o que não deu certo, não importa o que devia ter sido feito, importa que diante de nós está o poder que se manifesta através de Jesus, para mudar a nossa história, para escrever de uma forma ativa, poderosa. Porque tudo é possível ao que crê. Mas as pessoas parecem que estão com o semblante descaído, preocupadas, angustiadas, aflitas. Parece o Hard. Alguém conhece o Hard? Tinha um desenho da Hanna-Barbera. O Lip e o Hard, era o leão e uma hiena. O leão era o cara otimista, era o cara visionário. O leão era o cara empreendedor. E o Hard era aquele que estava sempre do lado dele dizendo assim: ó vida, ó azar, ó desgraça, eu sabia que não ia dar certo. Tem gente que está com esse espírito. Joga fora o Hard. Joga fora o Hard, irmão. Porque Jesus diz que nele nós somos mais do que vencedores. Chega de estar com o verbo no passado. Nós temos possibilidade de lançar para o futuro. Porque Jesus é a esperança. Esses discípulos saíram de Jerusalém e desceram para Emaús. Irmãos, olha para mim aqui. O inimigo quer que sempre a gente desça. Ele quer que sempre a gente desça. Por quê? Porque ele quer sempre nos colocar numa situação onde a gente fique cabisbaixo, que a gente se sinta inferior, que a gente se sinta rejeitado, que a gente se sinta menor, menosprezado. Ele sempre quer que a gente desça. Esses discípulos deixaram as coisas tomarem conta de tal maneira que o desapontamento os fez descer. Ô pastor, irmãos, eles estavam em Jerusalém. E Jerusalém, se eu não me engano, fica mais de 800 metros acima do nível do mar. E Emaús é descendo. O diabo é tão cara de pau, que no dia da crucificação ele chegou e usou algumas pessoas para dizer para Jesus: se tu és Jesus, filho de Deus, desce daí. Mas Jesus não veio para descer, ele veio para subir para a glória e manifestar a sua majestade e dizer que ele é um Deus vivo, poderoso, verdadeiro, que cumpre as suas promessas. Jesus sempre disse: eu vou para o alto, é para cima que eu vou. Mas o diabo foi lá usar uma pessoa: desce, desce. Não, irmão, Jesus não desce. Sabe o que está escrito na palavra? Deus nunca manda descer, Deus diz: levanta-te. 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 Tem até um versículo que diz assim: levanta-te, ó tu que dormes. Tem muita gente dormindo. Não literalmente, né? Mas dormindo porque não está reagindo. Dormindo porque não está se dando de conta que o problema está redemoinhando e tirando as suas forças, e sugando a sua força, e lhe lançando no chão. Tirando a vontade, tirando o prazer, tirando a alegria. Não reage, e Deus diz: acorda tu que dormes, porque o Cristo é poderoso para te levantar.
Jesus é poderoso para mudar qualquer situação na minha e na sua vida, irmãos. Tem um versículo que diz assim, está lá em Marcos 2:9, quando Jesus recebeu aquele paralítico, que aquelas 4 pessoas desceram pelo telhado, ele disse assim: perdoados são os teus pecados. Mas quando ele olhou para o homem, ele disse assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem estava paralítico, o problema tinha paralisado a vida dele. Jesus disse o quê? Para de ficar aí embaixo, para de ficar menosprezado, para de ficar como se estivesse coitadinho, como se fosse nada, como um rejeitado, como um excluído. Te levanta! E diz que aquele homem se levantou são. Jesus não manda ninguém descer, Ele manda levantar diante do problema. Diante daquilo que está te paralisando, Jesus diz: levanta-te. Lá em Marcos 3:3, aquele homem da mão mirrada, Jesus disse assim: levanta-te e vem para o meio. Sai da onde tu está, vem para o meio, sai do canto, sai daí, sai dessa tua clausura, sai desse teu esconderijo e vem para fora, te levanta. E diz que aquele homem saiu dali curado, transformado, abençoado pelo poder de Jesus. Porque quando a gente ouve a palavra de ordem e obedece, a história da nossa vida muda. Lá em Marcos 5 diz assim, na questão da filha de Jairo, quando Jesus entrou na casa, ele olhou para aquelas pessoas e disse: não se preocupa, ela não está morta, ela dorme. Um monte de gente ficou dando gargalhada, outros ficaram chorando. Por quê? Porque não conseguiam identificar Jesus com clareza, não conseguiam visualizar Jesus na majestade do seu poder, da sua glória, não conseguiam enxergar que ali estava aquele que levanta o morto, que gera vida aonde tem morte. Mas quando ele chegou na filha de Jairo, sabe o que ele disse? Ele disse assim: levanta-te. Jesus nunca mandou ninguém descer, é para nós se levantar. Lá em Marcos 10, o cego de Jericó estava sentado à beira do caminho, e quando ele ouviu Jesus que estava vindo, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandavam ele se calar, e ele gritava e gritava. E aí Jesus disse: manda ele vir aqui. Aqueles homens tiveram que chegar para aquele cego, para aquele excluído, para aquele marginalizado, para aquele que mendigava, para aquele que dependia dos outros. Tiveram que chegar para ele e dizer assim: levanta-te, porque o mestre te chama. Jesus nunca mandou descer, Ele mandou levantar. Não interessa o problema que nós estamos passando, não interessa a dificuldade que nós estamos enfrentando, não interessa se o momento está de crise, não interessa se tem escassez, não interessa se muitos estão perdidos, desorientados. Jesus diz hoje: te levanta, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu estou sobre ti, eu cuido, eu zelo, eu guardo, eu estou te abençoando, eu não deixo nada faltar. Não importa, irmãos, seja o que for, não fica paralisado. Seja o que for, não fica deitado. Seja o que for, não para de agir, não para de crer, não para de ter esperança. Enquanto muitos estão descendo, Jesus diz: te levanta! Porque Ele é suficientemente poderoso para nos abençoar, irmãos. Levanta-te. Esse é o chamado de Jesus. Irmãos, nós precisamos entender que as nossas palavras é que vão determinar o nosso estado de espírito. Esses homens estavam preocupados com os fatos que aconteceram e decidiram descer. Esses homens estavam focados no problema, estavam sem esperança, estavam desapontados. Mas sabe que tem uma coisa interessante? Além de tudo isso,
que eles estavam passando. E eles ainda diziam que Jesus era, que Jesus foi. Diz que em cima de tudo isso, eles não conseguiam nem dar valor ao testemunho daqueles que estavam à sua volta. Sabe, irmãos, quando a gente deixa o problema tomar conta, quando a gente deixa a angústia, a frustração tomar conta, a gente não consegue se alegrar com o que os outros nos contam. Se você ler no texto, você vai ver que eles tinham conhecimento de que as mulheres tinham ido no túmulo e tinham avisado que Jesus tinha ressuscitado. Tinham avisado. Eles sabiam. Mas eles não conseguiram se alegrar com a informação. Eles não conseguiram ter esperança com a informação. Pelo contrário, continuaram descendo para Emaús. E ainda quando Jesus perguntou para eles, eles disseram, a gente até ouviu falar, ficou até meio espantado. Mas ninguém viu ele. Nem eles. Porque diz que os seus olhos estavam como que encobertos para identificar Jesus. Sabe o que isso significa, irmãos? Que quando a gente deixa o passado ser o nosso presente, quando a gente deixa os problemas, as adversidades e as situações difíceis serem mais importantes, quando a gente dá lugar para aquilo que não tem mais como consertar e fica se lamuriando em cima daquilo, a gente perde a clareza da visão. A gente perde a clareza da fé. A gente perde a clareza da esperança. Só que sabe o que Jesus faz? Nesse momento ele se manifesta e diz, eu estou aqui. Porque ele não desampara os seus. Ele disse, aqueles a quem o Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se você está abatido, está triste, está frustrado, está decepcionado, está preocupado, Ele está dizendo, eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Ele veio para trazer vida. E vida com abundância. Ele veio gerar vida. E nós não podemos, irmãos, perder o foco da certeza de que as promessas de Jesus são reais, são verdadeiras. Nós não podemos esquecer que Jesus nos disse que todas sortes de bênção estão liberadas para mim e para você. Nós não podemos esquecer que Ele disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirdes crendo, haveis de receber. Isso não é uma possibilidade, irmãos. Isso é uma certeza. Porque fiel é quem fez a promessa. É uma certeza. E nós temos que entender que precisamos viver essa certeza. De que maneira? Sabe o que é interessante se você pegar ali no mesmo capítulo 24, os versos 30 e 32, quando Jesus chegou com aqueles discípulos na cidade de Emaús, eles fizeram de tudo para Jesus ir até a casa com eles. E aí diz que Jesus entrou com eles, mas Jesus fez algo muito importante. Jesus fez o seguinte, diz ali, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos,
e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, olha para mim aqui. Sabe o que Jesus fez? Porque ele não desiste. Ele não desiste de mim e de você. Ele não lança fora, de maneira alguma. Ele chegou com aqueles discípulos, e ele partiu o pão e entregou para cada um deles. Se eu entender o ato de Jesus, eu vou entender que Jesus entregou para eles tudo o que ele conquistou no benefício do seu corpo. Porque tudo que estava acontecendo ali, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus estava vivo. Jesus já tinha se apresentado para os apóstolos. Jesus já tinha se apresentado para as mulheres. Maria Madalena já tinha conversado com ele no jardim. As mulheres já tinham falado com o anjo. Os próprios anjos que rolaram aquela pedra, que deram a notícia, que disseram: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Várias coisas já tinham acontecido. Jesus estava ali ressurreto, vivo, manifestando o poder que ele venceu. Venceu por mim e por você. E aí ele entregou o seu, simbolicamente, naquele pão, o seu corpo para eles. Como assim, pastor? Jesus ceou com eles partindo o pão. Simbolicamente é a mesma questão da ceia. Isto é o meu corpo que é dado por vós. O que Jesus estava entregando para eles? Os benefícios do corpo. Como assim? O que Jesus no seu corpo conquistou na cruz, irmãos? Diz que sob o seu corpo estava o castigo que nos traz a paz. Jesus pega o abatido, o angustiado, o frustrado, o decepcionado, o amargurado, o entristecido, e diz: a minha paz eu vos dou. Eu tenho paz para a tua vida. Eu tenho paz. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Mas também diz que sob o seu corpo, mediante as suas pisaduras, fomos sarados e curados. Jesus, quando entregou o corpo, entregou os benefícios, dizendo: eu posso curar a tua alma, posso curar o teu corpo, posso curar o teu espírito. Jesus, quando entregou o corpo, também estava dizendo que todas as maldições foram quebradas. Não há mais acusação, não há mais condenação, porque o corpo dele foi moído e transpassado pelas nossas transgressões. Quando ele entregou o corpo para os discípulos, ele estava dizendo, através daquele pedaço de pão, ele estava dizendo: está aqui o conserto, está aqui a restauração, está aqui a cura da tua alma, está aqui a cura dos teus sentimentos, está aqui a cura das tuas emoções, está aqui a cura das tuas frustrações, está aqui a cura das tuas decepções, está aqui a cura das tuas amarguras, está aqui a cura das tuas tristezas, porque eu sou Jesus, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a luz, eu sou a tua vitória. E aí diz que os discípulos retomaram a visão. Por quê? Porque é impossível, irmãos, receber a palavra de Cristo e os benefícios de Cristo na nossa vida, e a esperança não ser uma chama ardente dentro do nosso coração. É impossível receber Cristo e não despertar a fé de que assim como Ele venceu, Ele me fará vencer também. Assim como Ele venceu o mundo, eu também tenho o poder de vencer o mundo. Assim como Ele me fez mais do que vencedor, assim eu posso caminhar para frente, conquistando as minhas vitórias. Esse é o nosso Jesus. E aí, Jesus restaurou o lugar da promessa para eles.
Olha para mim aqui, porque Jesus tinha dito o seguinte: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Não era para ir para Emaús, não era para descer para Emaús. Emaús não era o lugar da promessa, Emaús não era o lugar do poder, Emaús não era o lugar da manifestação. Era em Jerusalém, era o lugar onde eles estavam, o lugar da onde eles saíram e não deveriam ter saído, o lugar de onde eles decidiram descer e não deveriam ter descido, porque a promessa era em Jerusalém. Ele disse: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, até que do alto recebam poder, até que do alto se cumpram as promessas. E sabe, irmãos, que é interessante? Vou abrir um parênteses. As pessoas, quando estão tristinhas, a primeira coisa que querem é não vir na igreja. As pessoas, quando estão tristinhas, o primeiro lugar que desiste de vir é na igreja. As pessoas, quando estão com problema, aí tem uma dificuldade enorme para vir para a igreja. Mas esperai, pois, em Jerusalém, porque em Jerusalém é o lugar da promessa. Ô pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que é na igreja que eu recebo a palavra. E a palavra é que desperta a minha fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. É na igreja que tem os testemunhos de vidas transformadas, de vidas abençoadas, de pessoas que conquistaram vitórias, de pessoas que têm o selo do mover, do agir e do poder de Jesus, sarando, curando, libertando. É na igreja que a comunidade testifica da graça, do amor que procede de Deus. É na comunidade formada, estabelecida pelos santos, que se chama igreja, que os 5 ministérios operam, porque os 5 ministérios não operam em casa, não operam através da TV. Jesus entregou para a igreja, reunida como corpo. Ele entregou o ministério pastoral, o ministério profético, o ministério apostólico, o ministério de mestre, o ministério de evangelista. 5 ministérios. Esses ministérios só se manifestam na igreja e é exclusivo para a edificação do corpo de Cristo. É para nos fortalecer, é para revigorar as nossas forças, é para fortalecer a nossa fé, é para receber palavra de vida, palavra de ordem, palavra profética, palavra de conserto, palavra de restauração, palavra de salvação. É na igreja. Aí as pessoas, primeiro lugar que querem descer da igreja. É na igreja que a gente busca, irmãos. É na igreja que a gente é desafiado na nossa fé. Porque quando a gente ouve alguém dizer: pastor, eu tinha câncer, fulano orou, Jesus se manifestou e eu fui curado. Pastor, eu tinha problema nos ossos e os meus ossos foram curados. Pastor, eu tinha problema na minha mente e a minha mente foi curada. Mas sabe, irmãos, que parece que a primeira coisa que a gente pensa quando está com problema é de ficar em casa. É de querer ficar no cantinho, escondido, no seu buraco. Mas Jesus diz: levanta-te, vem para o meio. Quando a gente está com problema, a gente quer ficar paralisado. Aí é engraçado que a gente quer ficar paralisado em casa. Mas Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e vai. Diante dos problemas, às vezes a gente fica meio amortecido. Mas Jesus diz: levanta-te, ó tu que dorme, porque fiel é o que fez as promessas, e as suas promessas são vida, as suas promessas são verdade.
Os discípulos, quando receberam, simbolicamente no partir do pão e no abençoar do pão, os benefícios que Cristo conquistou no seu corpo, se levantaram, voltaram para Jerusalém, e lá, naquele dia, juntamente com o corpo de Cristo reunido, receberam a promessa. Foram revestidos, o poder se manifestou, suas vidas mudaram, sua história mudou, seu futuro foi transformado. E nessa noite, Jesus quer dar a mesma oportunidade para mim e para você. Porque Ele está aqui para se entregar a todo aquele que nele crê. Ele está aqui para se doar a todo aquele que o quiser receber. Ele está aqui disposto a mudar a minha e a sua história. Porque pela fé, tudo é possível. Ele está aqui dizendo: eu não desisto de você. Ele está aqui dizendo que nós estamos no lugar da promessa. E hoje as promessas vão se estabelecer. E mediante a fé, cada um vai sair daqui transformado, abençoado, vivificado. Vai sair daqui renovado, avivado. Vai sair daqui com a palavra de vitória, com a palavra profética sobre a sua vida, dizendo que a tua história, você começa a escrever ela hoje, porque o teu futuro está nas tuas mãos, porque Jesus é o nosso Senhor, Jesus é Deus sobre nós, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que veio para promover vida e vida com abundância. Você que quer essa vida abundante, fique de pé. As nossas palavras determinam nosso estado de espírito. Como estão as suas palavras agora? Porque são essas palavras que vão escrever o seu futuro a partir de agora. Se você está doente, está enfermo, se você recebeu um diagnóstico ruim, se você recebeu uma sentença desfavorável, se você está com problema na sua casa, no seu casamento, com o teu filho, com a tua filha, se você está com problema no teu trabalho, se você ficou paralisado diante de um problema, de uma adversidade, de uma situação que saiu do teu controle, se você foi confrontado diante de uma situação que te deixou impotente, sem saída, se você chegou aqui sem esperança, se você chegou aqui querendo desistir, se você chegou aqui querendo parar, se você chegou aqui querendo voltar para trás, se você chegou aqui querendo descer, Jesus está dizendo: eu tenho poder para te levantar. Tenho poder para te dar vida. Tenho poder para te sarar, para te curar, para te libertar. Tenho poder para te abençoar. Tenho poder para te prosperar. Tenho poder para restaurar a tua vida, o teu lar, teu casamento, a tua família, a vida do teu filho, a vida da tua filha. Se você crê e quer receber, e as palavras são palavras de esperança que brotaram no teu coração, e você quer chegar diante de Jesus e dizer para Ele: eu creio que a porta do emprego vai abrir, eu creio que a minha empresa vai prosperar, eu creio que eu vou receber a cura, eu creio que vou receber o milagre.
Eu creio que a vida do meu filho e da minha filha vai ser restaurada. Eu creio. Sai do teu lugar e vem aqui diante do altar, porque aqui Jesus, como Ele fez com aqueles 2 discípulos, vai se unir a você. E Ele vai se entregar no partir do pão, simbolicamente dizendo: eis aqui os benefícios que eu conquistei para a tua vida. Come, te alimenta dele, te fortalece nele, porque fiel é aquele que fez a promessa. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu conhece a motivação do coração de cada uma dessas vidas que deu esse passo de fé diante de Ti, dizendo que quer receber daquilo que de Ti procede, como um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus que cumpre com as suas promessas e derrama das suas bênçãos. Que agora esse poder se manifeste, assim como aqueles discípulos foram alimentados, renovados na sua fé, na sua condição espiritual, assim como tiveram uma nova oportunidade de se levantar diante do problema, de se levantar diante daquelas circunstâncias que o estava afligindo, abatendo, frustrando. Que em nome de Jesus cada um aqui receba desse renovo espiritual que Tu tem poder para fazer, Jesus. Opera, opera em nome de Jesus, e que a esperança reacenda nesse coração. Que o que ficou para trás não importe mais, porque Tu és um Deus de oportunidades. Tu és um Deus que coloca diante de nós as novidades. Que em nome de Jesus, diante do levantar do Teu povo, que em nome de Jesus eles escolham da Tua justiça, da Tua graça, do Teu amor. Que em nome de Jesus, aquele que está doente receba a cura agora, porque Tu és o Deus que cura. Que aquele que está enfermo receba agora, mediante o Teu poder, esta unção para ser sarado, em nome de Jesus. Que esse que estava passando por um momento de depressão, que agora receba na sua mente, em nome de Jesus, o manifestar do Teu poder, reconstruindo em nome de Jesus a capacidade neural da estrutura do cérebro. E em nome de Jesus que comece a vir alegria, comece a ver a paz, comece a ver a esperança nessa mente, em nome de Jesus. Que toda trava que o inimigo colocou, todo laço, todo enredo, agora seja quebrado, desfeito, rompido em nome de Jesus. Que nenhuma armadilha, que nenhuma arma contra eles prospere.
mas tu lhes seja por escudo, fortaleza e braço forte diante das adversidades, diante das lutas, diante das investidas do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, lhes dá vitória. Em nome de Jesus, opera nesse lar, nesse casamento, opera, trazendo um amor novo, um amor de novidade nesse coração, aonde reacenda a chama dessa parceria, dessa cumplicidade. Em nome de Jesus, opera, Senhor. Resgata aquele que estava perdido, renova as forças daquele que estava abatido. Em nome de Jesus, Pai, traz esperança àquele que estava querendo desistir, aquele que estava querendo parar, aquele que estava querendo abrir mão. Em nome de Jesus, resplandece a tua luz, dá direção, firma os seus passos, lhes guiando de acordo com a tua vontade, para que eles colham da tua graça, da tua justiça, para que eles tenham vitórias, para que eles sejam abençoados, para que eles vejam a prosperidade manifesta em suas vidas e em todas as áreas da sua vida. Que tu venha prosperar os seus negócios, venha restaurar as finanças dessa empresa. Venha em nome de Jesus, Pai, abençoar com a transbordância que só tu sabes abençoar. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, aleluia, amém. Sabe, irmãos, que nos momentos mais complicados que eu e minha esposa passamos na nossa vida, a gente aprendeu a declarar uma coisa: com Jesus eu posso. Com Jesus eu posso. Com Jesus eu posso. Todas as vezes que eu lanço essa palavra, crendo no poder de Jesus, porque ele disse assim, ó: sem mim nada podeis fazer, certo? Então, se ele está comigo, tem alguma coisa que eu não possa fazer? Estão entendendo? Tem alguma coisa que eu não possa fazer se ele está comigo? Com Jesus eu posso. Amém? Nessa fé pode voltar para o seu lugar. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho